Livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Te adoramos, ó Pai. Bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor um dia nos resgatou. O Senhor nos deu vida, e todos os dias aqui viemos, buscamos a tua presença, a tua face, porque continuamos, Senhor, a querer, a desejar esta vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, agora ministra a tua palavra aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Podeis se assentar, meus amados, em toda a palavra do Senhor. Quando o Senhor um dia nos chamou, Ele mostrou algo que ainda nós não conhecíamos. O homem sempre ele olha na direção inversa daquilo que Deus olha. E como esse relógio, quando Deus tem o tempo dele, o homem está olhando no relógio circular, preocupado com essas coisas daqui. O Senhor, na palavra, Ele mostra que quando Ele vê as coisas, realmente Ele vê de cima para baixo. Das primeiras coisas que Ele quer mostrar no homem é isso, é a revelação. Ele quer mostrar no homem aquilo que ele tem de melhor, que o homem precisa para a sua vida. Já o homem não, ele olha, sempre o olhar dele é de baixo para cima. E muitos conhecem nessa vida essas 4 medidas aqui. Pessoas, no ambiente que nós vivemos, nós estamos sempre olhando como homens as coisas, as dimensões daqui, essas 3 dimensões do espaço e do tempo. Todas as coisas na nossa vida terrena, elas estão ligadas a isso. Mas há algo maravilhoso da parte do Senhor que Ele quer revelar, que é a própria revelação. E para nós entendermos melhor isso, quando nós buscamos no original da palavra, nós começamos a entender mais profundamente o que é esta revelação que o Senhor tem como segredo para nós. Quando a palavra do Senhor diz, haja luz e houve luz, essa luz em hebraico é uma palavra pequena, é E esta palavra começa a nos dizer muito o que é a revelação. Porque o entendimento no hebraico de or é algo que vem sobre alguma coisa e que reveste não para esconder, mas interessante, reveste para mostrar aquilo que Deus quer que veja. O homem, nos seus olhos naturais, ele olha as coisas e precisa de ver com os seus olhos terrenos aquilo que ele vê segundo o seu entendimento, o seu conhecimento. Mas Deus não. Deus, Ele quer revestir. E essa luz é isso, é o que reveste. E só essa luz pode mostrar aquilo que vem do reino do Senhor. A palavra Apocalipse, ela significa isso. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, às vezes não entendemos muitas coisas, mas quando começamos a olhar o que é a palavra, o que significa Apocalipse, nós começamos a entender que Apocalipse é isso, como está sendo mostrado aqui. É algo que você precisa de tirar a tampa, porque Apocalipse significa, são 2 palavras, é apô e calipso. Apô, em grego, é justamente isso, você precisa de despertar. Algo que não está visível. E quando você tira isso, o que você vê é algo que está escondido. Algo que se chama Hara. Hara em hebraico é vida. Tudo que Deus quer mostrar ao homem é vida. Ele não quer mostrar as coisas terrenas, porque o homem já olha isso e nada disso quer estar por trás de vida. Mas o que Deus quer mostrar é esta vida. Que só quando você descortina, você vai descobrir. É por isso que na palavra do Senhor, nós abrimos
nós olhamos toda a palavra e nós buscamos descobrir aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Aquilo que nós estamos vendo é a vida. Por isso nós dizemos que é preciso olhar além da letra. Esse fato de olhar além da letra é justamente isso. Nós precisamos olhar o que o Senhor quer nos revelar quando nós lemos a sua palavra. Em hebraico, esse termo Apocalipse, que significa revelação ou visão, ele tem um significado muito semelhante, mas mais profundo. Essa palavra, ela foi utilizada, no correspondente hebraico do Novo Testamento, foi escrito em grego. Tem esse texto que eu gostaria de destacar, que no nosso idioma é traduzido por para iluminar as nações. Quando o Senhor veio trazer essa palavra dizendo para iluminar as nações dos gentios, algo que para nós um dia era obscuro, não era para nós alcançarmos, mas o Senhor veio dizer para alumiar. Essa palavra do hebraico, ela tem também duas partes, igual de Apocalipse, air, anim. Air é quando você olha aquilo que precisa ser iluminado, aquilo que está escuro, aquilo que mesmo com os olhos carnais da nossa visão, que já é limitada, você não consegue ver. Então você precisa de iluminar. Ou seja, a palavra em hebraico aí, ela significa iluminar ou esclarecer. Meus amados, quantas coisas nós viemos para esta obra e o Senhor nos esclareceu. Quantas coisas nós não tínhamos conhecimento, mas quando o Senhor nos revelou a sua palavra, o Senhor iluminou, Ele nos esclareceu. E o que é que Ele nos esclarece? Ele esclarece o alim. O alim significa fonte, significa um manancial, significa algo que o homem não tem acesso pelas suas atitudes, mas ele só tem acesso pela revelação do Senhor. Quando o Senhor vem, ilumina e mostra para ele, é o alim. Aí é fonte. Interessante que essa mesma palavra aí também é usada para o olho, a visão. Então o homem, pela sua visão própria, ele consegue ver, mas para ver segundo o Espírito, ele precisa do alim. Ele precisa ver a fonte, a nossa fonte, meus amados. Não tem outra fonte senão o exame das Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras, nós estamos vendo a vida, porque é a própria palavra do Senhor sendo revelada pelo Espírito Santo do Senhor. E para nós entendermos ainda mais, geralmente essa palavra air, era um conjunto que as pessoas, quando chegavam num poço ou num vaso muito longo, que não conseguia enxergar o que estava lá, era preciso primeiro iluminar. Porque se não fosse iluminado, você não via, você não conseguia enxergar o raio. Você tem um raio da vida. Meus amados, o Senhor tem nos mostrado muitas coisas, mas uma coisa que o Senhor tem mostrado que tem valor para nós é esta vida maravilhosa que encontramos em Jesus. E quando você verdadeiramente olha, é interessante que o fato de você de você iluminar, é preciso ter um gesto de você olhar para cima, para dentro. E muitas coisas às vezes estão descortinadas, quando você olha e não consegue ver. O Senhor nos chama para ter uma visão, a visão de Deus é de cima. Nós estamos acostumados a olhar nesse plano para cima, mas o Senhor quer que nós olhemos de cima, dentro da revelação. E nós só olhamos quando estamos de cima, quando nós estamos no plano de Deus. Quando nós entramos na presença do Senhor, no plano do Senhor, nós olhamos e vemos o que está revelado na palavra do Senhor, que é vida. Meus amados, essas duas palavras, Apocalipse, aí e ali, seja em grego ou em hebraico,
foi denotada uma palavra que traduz isso, que é o razão, que é a revelação. Em toda a Bíblia, desde Gênesis, essa palavra razão, ela aparece. E no livro de Apocalipse, a primeira palavra que começa é isso, né? A revelação de Jesus Cristo. A palavra usada lá foi razão. Razão é a palavra, a única palavra que ela sintetiza o que é Apocalipse, o que é, né, o raio ainda. Essa palavra revelação que traz Apocalipse, que é a própria palavra de Apocalipse, foi de Jesus Cristo. Meus amados, não tem nada neste mundo que pode nos revelar. Nós sabemos que a revelação veio por Jesus. Jesus um dia disse, né, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele vem revelar através do Evangelho, a sua palavra. E o Apocalipse é isso. É a revelação do Senhor Jesus para os servos do Senhor, para as nossas vidas. Que maravilhoso! Mas no Velho Testamento, essa palavra, vou destacar aqui o livro de Samuel, que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote na época, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, mas havia um detalhe, porque a palavra do Senhor sempre foi de muito valia, de como é ainda nos dias atuais, mas diz assim, não havia visão manifesta. A palavra usada lá foi razão. Em todo o Velho Testamento nós olhamos visão, quando nós olhamos do hebraico, a palavra é razão. Ou seja, a revelação do Senhor, ela expressa revelação ou visão, não como dom espiritual, mas como mostra daquilo que Deus, Ele quer fazer com que nós possamos ver. Então, não havia visão manifesta, não havia revelação. O Senhor, naquele tempo, o sacerdote ali, envelhecido espiritualmente, o Senhor não estava falando. Meus amados, o Senhor tem falado com aqueles que buscam ter vida espiritual. E é isso que o Senhor quer nos falar, e tem nos falado nos nossos dias. Mas, depois da medida da revelação que o Senhor quer mostrar para o homem, e que tem mostrado para nós, o Senhor mostrou um tempo. Em Gênesis 1:4, diz assim: e fez Deus a separação entre luz e as trevas. Para nós entendermos o que significa esse tempo, Deus primeiro fez uma separação entre a luz e as trevas. Meus amados, o Senhor, quando Ele começa a mostrar para mim, para você, Ele começa a separar. Ele primeiro nos separa. Ele começa a fazer separação no nosso coração, nossa mente, é uma separação. E meus amados, se tem algo que define o tempo, é justamente essa separação entre o dia e a noite, porque Ele chamou, no verso seguinte, Ele chamou de trevas, noite, e de luz, dia. Nós diferenciamos a noite do dia, é pelo tempo. Foi o tempo ali que o Senhor estava mostrando. O tempo para o Senhor é isso, é uma janela, é um período que o Senhor abre espiritualmente para nós vivermos. E diz aqui, tem um texto de Eclesiastes que diz assim: olha, tudo tem o seu tempo, ou seja, tudo tem o seu Zeman, em hebraico é Zeman, tudo tem o tempo, então o seu tempo determinado. O Senhor hoje tem um tempo determinado, daqui um pouco mais o Senhor vai ter um novo céu, uma nova terra, um outro tempo. O tempo eterno que o Senhor tem reservado. Mas o tempo que o Senhor abriu foi o Zeman. E Ele diz ali em Eclesiastes: e há tempo para tudo. Existem em hebraico 3 palavras para tempo. Um é esse Zeman, que é esse tempo que nós estamos vivendo dentro dele. E dentro desse tempo, há tempos para tudo, para todas as coisas. Tempo de chover, tempo de orar, é tempo de trabalhar. É o et. Mas o interessante é que nós olhamos esse tempo, esse Zeman, esse tempo Zeman,
ele tem algo que Deus deixou ali de segredo. Ele tem um segredo que são 3 caracteres, que ele dá ali o segredo de entender esse templo. Esse Zemã, vamos observar aqui, ó, Zemã, essas 2 palavras aqui é man, significa maná, que representa a palavra de Deus. O tempo para nós podemos ultrapassar isso, que é o limite que o homem vive hoje. Para você ultrapassar, você precisa, pela palavra. Se você descobrir a palavra do Senhor, que ela é vida, que ela traz vida, você chega à revelação. Meus amados, o hebraico é da direita para a esquerda. Nós observamos a primeira letra é esta. Man está escondido. A palavra revelada, ela está escondida. E tudo que nós estamos vendo é abrir a palavra e descobrindo. Porque a palavra, nessa própria palavra tempo, o Senhor deixou já como ultrapassar isso para chegar à revelação. Mas essa separação, precisamos entender. Que separação é essa? Quando o Senhor separa, Ele divide. O Senhor divide para mostrar claramente o que é que o Senhor quer para as nossas vidas e o que o mundo tem para oferecer. Então Ele divide, dando designação, distinguindo uma coisa da outra. O que nós hoje não sabíamos distinguir, o que era da parte de Deus, o que não era, hoje nós sabemos, porque estamos separados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, na comunhão. E o Senhor tem nos mostrado para esses que estão separados do Senhor, que o Senhor tem maravilhas para nos revelar. O tempo é isso, luz e trevas. Nós não vamos aqui entrar nesse detalhe aqui, nós vamos dizer, luz, quando nós vemos aquilo que, quando separou, apareceu justamente o tempo. O tempo é isso, é algo que, para Deus, é um limite entre Deus e o homem que precisa vencer. Para alcançar essa revelação, a luz, é preciso vencer, e é pela palavra que o Senhor tem nos dado esse conhecimento. Que maravilha quando podemos conhecer, quando conhecemos a palavra do Senhor. O tempo passou a ser contado depois. O Senhor disse, o dia primeiro. Em hebraico não tem segunda-feira, não tem terça-feira, o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro. É o Errad. Passou a contar. No verso seguinte, nós vemos o Senhor mostrando agora outra dimensão que Ele queria que nós conhecêssemos, que é a dimensão da largura. O Senhor fez uma outra separação. Ele agora expandiu no meio das águas. As águas que estavam lá, Ele expandiu. Quando Ele expandiu, Ele mostrou aí um espaço, esse ambiente para que o homem iria viver. O Senhor estava preparando todas as coisas, e quando Ele expandiu, Ele disse, é esse ambiente que o homem vai viver. Quais são as dimensões desse ambiente que todo homem começa sempre a conhecer? São o ambiente da largura, altura e da profundidade. Na largura, o Senhor mostrou assim, olha, haja uma separação entre as águas. Meus amados, coisa maravilhosa que o Senhor fez. Antes que o homem viesse, Ele estava mostrando, olha, a visão que ele ia ter de um lado para o outro, tudo que ele ia conhecer, a largura. O Senhor estava mostrando ali quanto era essa largura, mas Ele estava dizendo conceitualmente o que é largura para o Senhor, que o homem vivia. E as coisas que o Senhor não vê são as coisas terrenas daqui mesmo. E depois o Senhor mostrou, depois da revelação do tempo, da largura, a altura. E essa representação da altura tem um significado maravilhoso em hebraico, porque fala do conhecimento do Senhor e da graça do Senhor. Depois que eu e você um dia olhamos muito para esse horizonte das coisas, nós passamos a ter uma nova visão. A visão
que essa é a altura. O que o Senhor fez? Ele separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima. E mostrou agora que o homem iria um dia olhar para a graça de Deus e para o conhecimento do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Aí está a nova medida do Senhor. E a última medida, já aqui finalizando, é a medida da profundidade. O homem já conseguia olhar, já tendo conhecimento, já tendo discernimento das coisas espirituais, mas agora ele precisava de ter alguma profundidade, porque a visão do homem é limitada, a visão do homem ela é curta, ela é rasa. Muitas pessoas, quando olham com o olhar do homem a palavra, vê muito pouco, consegue ver ao longe, mas o Senhor agora vem falar de algo que é a sabedoria de Deus. E todo o livro de Provérbios, ele traz isso, sabedoria de Deus. Que sabedoria é essa? É a profundidade. Eu queria alongar a visão, meus amados, nós só vemos ao longe quando olhamos espiritualmente. Quando o Senhor abre nossos olhos espirituais para ver o invisível, para ver aquilo que o Senhor quer mostrar, né? E quando o Senhor mostra lá, e disse Deus, agora ajunte-se. Depois que o Senhor colocou esse ajunte-se, quanto mais vai juntando, você vai vendo mais ao longe, você vai tendo mais sabedoria. E foi por isso que Salomão descobriu isso, que ele precisava juntar não só os tesouros nesta vida, mas sim aquilo que era do reino do Senhor. E quando ele quis ver mais, o Senhor lhe deu sabedoria. Todos os dias o Senhor nos faz isso, que nós buscamos, o Senhor nos concede isso. E aqui, finalizando, geralmente uma pergunta que nós fazemos, mas e essas dimensões, como é que são no reino do Senhor? E nós descobrimos, porque aqui no reino desta vida é uma sombra daquilo que está na eternidade. A luz que muitos olham, essa luz aqui nós vemos, é a revelação da eternidade. O tempo agora já não é um tempo determinado, é um tempo eterno. E é isso que o Senhor quer e tem feito nos fazer. A largura não é isso que nós vimos, mas temos discernimento do Espírito. A altura é agora a graça e o conhecimento do Senhor que o Senhor nos dá. E a profundidade, esta sabedoria que o Senhor dá a quem pede. Meus amados, tudo o que nós hoje somos felizes, alegres, gratidão, é por isso, porque há novas medidas. São medidas que o Senhor está colocando no nosso coração, mas que ninguém, homem nenhum, pode medir. Nem eu, nem você, mas Deus, isso é particularidade do Senhor, a medir. Por isso que a palavra fala em pouca fé, tanta fé, porque a fé, a esperança e o amor é aquilo que vai ficar, é aquilo que vai permanecer, segundo o livro de 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, o amuná que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus como nós estamos ouvindo, e a esperança da vida, a esperança que não morre no nosso coração, que permanece, porque sabemos que vamos viver eternamente, e o amor, que algumas Bíblias é traduzido com caridade, o ahavá. Meus amados, essa palavra ahavá aqui, agora finalizando mesmo, ahavá, essa palavra aqui, Havá, significa dar, doar. Deus doou o seu filho, doou o seu amor. Por isso que amor em hebraico é Havá. Não tem outro nome para amor na Bíblia, só há um. É o amor de Deus. É esse que nós conhecemos e é esse que nós estamos agradecendo todos os dias. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor tem aberto a nossa visão, a visão espiritual,
para vermos as coisas eternas. Louvado seja o nome do Senhor.